Hoje eu tô aqui para te mostrar as coincidências da vida de Dom Quixote com o seu criador Miguel de Cervantes. Mas fica tranquilo que não tem spoiler. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal ou no Instagram, não sei por onde você está assistindo esse vídeo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa obra aqui, que é o livro mais lido do mundo depois da Bíblia, mas não vai ser uma resenha, gente. A gente vai analisar, eu vou mostrar para vocês, na verdade, como que a gente consegue analisar profundamente um livro e de forma simples. Então, vem comigo! Existe na literatura uma velha discussão que fala sobre se a gente deve recorrer à autoridade do autor para interpretar um texto ou se o autor é completamente relevante. Tem muitas vertentes, né? E eu particularmente concordo mais com duas vertentes que são o intencionalismo do Eric Donald Hirsch e com a hermenêutica do Hans-Georg Gadamer. Eu não vou me aprofundar assim nesse assunto, né? Se vocês quiserem, eu vou deixar a sugestão de alguns textos para vocês. Vocês podem ler A Morte do Autor, que é do Barthes. Vocês podem ler O que é um Autor, do Foucault. Tem também um livro que se chama Verdade e Método, do Gadamer. E tem também um livro do Hirsch, só que ele só tem em inglês, que ele se chama Validity in Interpretation. Então, se você lê em inglês, né, você pode ler esse livro também, que é muito bom. Eu vou deixar todos aqui embaixo linkados, se vocês quiserem dar uma olhada a mais nesse assunto. Mas vamos descomplicar. O Gadamer defende que a hermenêutica, que é o processo de interpretação de textos, ele vai ser uma relação ali entre o leitor e o texto. Já o Hirsch, ele vai entender que essa relação ela vai acontecer entre leitor e autor. E eu, de alguma forma, concordo com os dois. Assim, o Hirsch, ele vai dizer que existem diferenças, né, na verdade, entre sentido e significado do texto. Então, o sentido do texto seria aquilo que a gente entende enquanto a gente está lendo, nós, leitores, né? E isso vai variar, né, de acordo com as nossas experiências, de acordo com as nossas crenças, o nosso conhecimento, enfim, de acordo com a individualidade de cada um. Já o significado para o Hirsch é aquilo que o autor quis que o texto significasse. Aí o Gadamer, ele não nega que tenha essa divisão, mas ele diz que é uma questão de fundir esses horizontes, porque é impossível a gente saber aonde que termina o que o autor quis dizer com aquele texto e aonde começa aquilo que é a nossa interpretação sobre aquele texto. E você pode estar se perguntando aí por que eu tô falando tudo isso antes de fato conversar sobre Dom Quixote. É que eu acredito que o autor ele sempre deixa um pouquinho de si na sua obra. E não ia ser diferente com esse livro aqui. Então, compreender o Miguel de Cervantes, eu acredito que seja o primeiro passo para a gente conseguir começar a desvendar também o Quixote. E hoje eu vou mostrar para vocês como que a vida do autor e do personagem se entrelaçam. Esse aqui é um conteúdo exclusivo do Clube Mais Uma Página, que eu tô liberando para vocês, para que vocês conheçam o clube, já que eu vou lançar a terceira turma essa semana. E também para que vocês, independente de participarem ou não do clube, treinem o olhar de vocês para interpretar mais profundamente um livro, para entender mais profundamente um livro, para ter uma experiência mais profunda, porque isso faz toda a diferença, eu garanto para vocês. Pois bem, o Cervantes ele cria um personagem que é louco aos olhos dos outros, mas obviamente o Quixote não tem essa noção sobre si. Então o que o Cervantes faz, na verdade, é propor a reflexão sobre até que ponto a gente enxerga as coisas da forma que elas são. E se tudo é uma questão de interpretação, aonde fica a verdade? Nós vamos usar a vida do Miguel de Cervantes para tentar interpretar essas entrelinhas aqui de Dom Quixote, o que corrobora com aquela ideia lá do Hirsch, né? Que a leitura, a hermenêutica vai ser uma relação aí entre o leitor e o autor.
Dom Quixote, então, é apresentado, na verdade, como Alonso Quijano, que é um homem que não é nem miserável, mas também não tem tantas posses. Ele tem cerca de 50 anos e de tanto ler romances de cavalaria, ele acabou acreditando que ele era um cavaleiro andante. E aí ele vai arrumar um nome para si próprio, né, que vai ser Dom Quixote de la Mancha. A Mancha é o lugar de onde o Alonso Quijano é oriundo, né, lá na Espanha. Ele vai também arrumar um cavalo, vai dar um nome para esse cavalo, que vai ser Rocinante. Ele vai descobrir, assim, uma mulher que sirva para ser a amada dele. E também ele vai criar um escudeiro para ele, que vai ser o famoso Sancho Panza. A primeira coisa que a gente repara aqui, então, é que o Miguel de Cervantes, assim como Dom Quixote, ele não era miserável, mas ele também não era um homem de posses, né? O avô do Cervantes era até um magistrado, mas o pai do Cervantes abdicou da herança para casar com uma mulher pobre, que é a mãe do Cervantes, então ele não teve direito à herança. Aí a gente parte para uma outra coisa, que é a questão da ironia aos romances de cavalaria, que claramente Dom Quixote faz uma sátira aos romances de cavalaria. Isso é até uma característica muito estudada desse romance aqui. Mas por que ele faz isso? Na época que o Dom Quixote nasceu, os romances de cavalaria já estavam em declínio. Os romances de cavalaria eles surgiram cerca de 100 anos antes do Miguel de Cervantes nascer, então quando ele nasceu, esses romances já estavam em declínio. E como que o Cervantes vai fazer para ironizar esses romances, né? Primeiro ele vai criar um herói muito mais velho do que era comum, né? Como eu falei, o Quixote tinha cerca de 50 anos. Depois, o Cervantes ele vai substituir todo o heroísmo, que era o que movia as tramas, né, dos romances de cavalaria, pela loucura, que é, na verdade, o que vai mover o Dom Quixote. E daí a gente vai acompanhar Dom Quixote nas suas andanças, né, pela Espanha afora. Ele vai enxergar situações e lugares que não existem, ele vai criar muita confusão, ele vai normalmente se dar muito mal nessas aventuras que ele se mete. Mas o Dom Quixote, ele não é só um livro de um louco fazendo a gente rir. Na verdade, ele é um livro bastante melancólico até. Ele é um livro que, como eu gosto de dizer sempre, ele esconde muito nas entrelinhas. E aonde que essas andanças do Dom Quixote podem... aonde que, na verdade, a vida do Miguel de Cervantes pode refletir nessas andanças, nessas experiências do Dom Quixote. O Miguel de Cervantes, ele nasceu na Espanha, né? Mas num determinado momento da vida ele saiu da Espanha, ele foi trabalhar como camareiro na Itália, depois ele se alistou nas tropas do Papa para lutar na Grande Guerra Turca. E aí ele estava na linha de frente, ele foi ferido gravemente na Batalha de Lepanto, ele perdeu os movimentos da mão esquerda e teve que sair da linha de frente. Então ele acabou querendo voltar para a Espanha, mas quando ele estava tentando voltar para a Espanha, ele foi capturado pelos turcos, ele ficou preso durante 5 anos, aí depois que ele conseguiu ser libertado, ele voltou para a Espanha. Ele se alistou mais uma vez nas tropas e aí ele foi para a África, ele foi para Portugal, depois ele volta para a Espanha mais uma vez. E aí mesmo na Espanha, depois de já ter rodado boa parte do mundo conhecido, né? Porque na época era muito difícil rodar o mundo, né? Não é igual hoje. Ele ainda assim foi trabalhar recolhendo impostos para o rei. Então ele acabou andando também Espanha fora. Todas essas andanças do Miguel de Cervantes, elas foram aproveitadas em Dom Quixote, né? Os lugares que ele conheceu, as pessoas, né? Os tipos aqui, os personagens que ele cria em Dom Quixote, muitas vezes são inspirados em tipos que ele conheceu na vida real. Então, o Miguel de Cervantes, ele foi um homem que ele teve muita experiência de vida. E toda essa experiência se reflete aqui na obra Dom Quixote. Miguel de Cervantes cresceu num período chamado maneirismo, que era a transição ali do Renascimento para o Barroco. Então, o Renascimento, ele era uma época de abertura da mentalidade em diversas áreas, né?
Já o Barroco, ele pregava a volta às tradições, né? Ele tentava achar uma forma de como o passado pode ajudar a gente a construir o futuro. E aí, o Cervantes, como fruto do seu tempo, né, vivendo nessa época de transição, a obra dele vai refletir isso também, né? Essa mentalidade, né? Que é a mentalidade do tempo que ele estava inserido. Então, o Dom Quixote, ele vai apresentar características do Renascimento, ao passo que a forma de escrita era nova, era uma escrita muito moderna para a época. Ele vai apresentar um desenvolvimento psicológico dos personagens que também não era comum até então. E ele vai propor reflexões ao leitor, porque por mais que a gente pudesse ler os livros e ter reflexões, essa coisa do autor propor as reflexões também era uma novidade do Cervantes. Então, tanto é que todas essas inovações aí fizeram Dom Quixote ser reconhecido por muita gente como o primeiro romance moderno. E até quem não reconhece ele como o primeiro romance moderno, reconhece como um dos primeiros romances modernos. E também o Cervantes, o Dom Quixote, na verdade, né, ele é reconhecido por ser ali o início da formação do leitor crítico, né? O que deu um incentivo assim para o surgimento do leitor crítico, que é aquele leitor que não só vai engolir aquilo ali como uma história, tudo bem fazer isso, mas é aquele leitor que vai questionar o texto para aí tirar suas conclusões sobre ele. Já o Barroco vai se expressar de forma que, mesmo essa aqui sendo uma narrativa bastante moderna para o seu tempo, o personagem ele traz valores tradicionais, né? Ele traz valores como a moralidade, a palavra que vale mais do que tudo e outras virtudes aqui que a gente vai encontrar no Dom Quixote que podem ser aí uma inspiração desse momento do Barroco. Então ele vai unir a modernidade do Renascimento com a busca da volta às tradições do Barroco, né? O Renascimento vai ficar mais ou menos ali por conta da narrativa e o Barroco vai ser representado pelo personagem Dom Quixote. E o que eu quero que vocês percebam com esse vídeo é que você pode tirar suas conclusões sobre a obra, você não precisa necessariamente fazer só aquelas reflexões ali que o texto impõe, né? Você pode até trazer as reflexões para o seu tempo, o que a gente sempre faz, né? Pelo menos a maioria de nós gosta de trazer essas reflexões, esses ensinamentos para o nosso tempo. Mas estudar ou então entender o que o autor quis dizer com aquilo, fazer essa diferenciação do Hirsch, né, do significado e do sentido, sendo o sentido aquilo que você entende e o significado aquilo, você tentar desvendar aquilo que o autor quis te dizer, eu acho que melhora muito a sua experiência. Em alguns casos pode explicar questões do próprio texto que podem ficar um pouco confusas, descontextualizadas mesmo se você não entende o autor, né? Eu acho muito legal, eu acho que completa a experiência e eu acho que não é obrigatório, mas faz muito bem para sua experiência de leitura. Se você gostaria de ter uma experiência mais completa, assim, mais explicada sobre as suas leituras, fica ligado aí que vai abrir, como eu falei, a terceira turma do Clube Mais Uma Página ainda essa semana, e lá a gente faz essa análise bem pormenorizada, por isso que eu tô mostrando aqui uma pequena parte, na verdade, do clube, que vai ser essa semana especial, para que vocês realmente experimentem e vejam se vocês querem participar. O Dom Quixote foi a primeira obra que a gente leu no clube. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda obra que a gente leu no clube, que é O Conde de Monte Cristo, mas a gente não vai analisar ela com base no autor. Dessa vez a gente vai analisar com base no contexto histórico, e o contexto histórico de O Conde de Monte Cristo é muito interessante, então fiquem ligados no vídeo de amanhã também. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até amanhã!